Olá, sejam todos muito bem-vindos ao LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Eu me chamo Camila Steiner, sou advogada, sou presidente da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina e hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Fabiola Grans. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiola, que é advogada, coordenadora jurídica da Undoc Tecnologia S.A., especialista em licitações e contratos administrativos, direito do trabalho e processo do trabalho, direito empresarial e civil e contratos, e é membro da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. O motivo da doutora Fabiola estar aqui hoje é para trazer para a gente uma visão a respeito do diálogo, do relacionamento entre o setor público e o setor privado. Esses diálogos, essa aproximação que a gente nota que é uma tendência aí da Lei 14.133 em aprimorar algo que ficou um pouco engessado, um pouco esquecido, talvez, pela legislação anterior, e que hoje a gente vê que a legislação está mais aberta, inclusive reconhecendo a importância dessa aproximação entre os dois setores, esse diálogo, essa conversa, até porque as partes contratantes precisam conversar, precisam se relacionar, né, doutora Fabiola? E a partir desse gancho, eu já começo então te perguntando por que falar sobre relacionamento com o setor público é tão relevante para as empresas hoje? Essa é uma excelente pergunta. Atualmente, muitos fornecedores eles têm verificado um novo público-alvo, que é os órgãos públicos. Eles possuem rúbricas orçamentárias para a contratação de novos serviços ou produtos e, além disso, eles também estão com uma alta demanda de contratação, seja de um serviço ou de um produto. A importância desse tema é no trato de como que o fornecedor vai chegar até a administração pública para oferecer o seu produto ou serviço. Que ele tem que ter uma comunicação formal, uma visão clara do seu negócio para poder apresentar, porque antes de qualquer coisa, o serviço público ele tem que ter a necessidade, estar englobado ali o interesse público, a conveniência e a oportunidade, além de toda uma série de pesquisa de mercados para ver se aquele produto está enquadrado no seu interesse de contratação. Então, em razão disso, é extremamente importante as empresas entenderem a forma de comunicar-se perante ao órgão público, até porque ele é altamente regulado. Então, todas as interações, todos os contatos, eles podem passar por um processo de fiscalização, auditoria ou até mesmo de uma investigação futura. Para isso, precisa ter alguns cuidados básicos necessários na comunicação com o órgão. O primeiro de tudo, para que tu menciona inicialmente que o fornecedor ele acaba despertando, verificando, né, que existe um mercado de contratações públicas disponível, que ele pode entrar nesse mercado. Claro, tem empresas que a gente sabe que já são fornecedoras há muito tempo da administração pública, trabalham basicamente com isso, mas algumas empresas nem sabem que existem essas oportunidades ou até sabem, só que não sabem como se inserir no mercado das contratações públicas, né? Então, inicialmente a gente diria que as empresas elas precisam sair em busca de captar essas oportunidades para então aprender a se comunicar com a administração pública e entender como é que essa comunicação funciona, até para que isso seja não só eficaz, mas também seguro, né? E antes de eu entrar na nossa pauta especificamente, já que eu sei que tu tens bastante experiência com isso e eu sei que existe realmente uma demanda muito alta, uma carência muito alta das empresas em saber como se inserir no mercado das contratações públicas, eu já quero deixar também essa pergunta contigo, né? Como é que uma empresa, doutora Fabiola, que ainda não vende para a administração pública, o que ela faz? Qual é o ponto de partida para que ela comece
a se inserir nesse mercado? Como é que ela vai atrás de saber as oportunidades, de saber o que ela alcança? Perfeito, doutora Camila. O primeiro passo, que é fundamental em qualquer situação, é traçar quais são os leads, que é uma forma de comunicação, né? Quem são os potenciais clientes dessa empresa. A partir desse momento, a ponta, que é o funcionário de relacionamento, ele vai traçar uma estratégia. No sentido de encaminhar um e-mail pré-datado para dizer que precisa de uma reunião para demonstração do produto, serviço para o órgão público, para que aquele órgão público tenha ciência de que existe aquele produto ou serviço no mercado e ele entenda a necessidade do produto para ele próprio. Então, esse fornecedor encaminha um e-mail contendo data, horário, nome de quem vai participar, nome do agente público que precisa constar nessa reunião e a pauta, solicitando a reunião para que o órgão público possa entender qual é o produto que ele vai adquirir ou que possa fazer sentido numa futura contratação. Com isso, já se resguarda a empresa de uma eventual auditoria, investigação, tudo mais, porque ali vai estar muito bem definido quais são os assuntos a serem tratados com aquele órgão público. Após essa reunião realizada, o funcionário ele chega a fazer uma ata de reunião. E essa ata contém a data, horário, a pauta tratada e quais as eventuais deliberações que aconteceram durante essa reunião. Porque muitas vezes o funcionário vai lá, apresenta o produto e o órgão público se interessa tanto que conheceu o produto e ele tem a necessidade de saber qual é o valor, ou até mesmo, às vezes, ele não é competente tecnicamente e ele precisa entender as nuances de um produto para ver o que tem no mercado e fazer a pesquisa de mercado também para verificar se faz sentido ele contratar ou não. Então, nessa ata de reunião, vão ter essas eventuais deliberações. Por exemplo, se ele pediu o orçamento, a empresa ela vai poder encaminhar o orçamento, desde que esteja ali na ata de reunião, e encaminha junto com a ata para o ente público. E tu entendes que é fundado o receio de determinadas empresas, né, potenciais fornecedores, de tomar essa iniciativa com medo de comprometer uma eventual participação futura em processo licitatório? Porque a gente sabe que está sendo feito todo um caminho contrário ao engessamento que foi estabelecido, ao medo, realmente assim, a cultura do medo dentro da administração pública, de achar que qualquer diálogo pode macular um processo licitatório, que a gente sabe que não é bem assim, né? Até porque a administração pública, como tu colocou muito bem, para ela saber o que tem disponível no mercado para comprar, ela precisa que esses produtos, esses serviços, eles sejam realmente demonstrados. A gente não tem condições de saber tudo que há disponível, né? E muitas vezes aquele produto ou serviço que vai ser oferecido por aquele fornecedor, ele vai resolver diversas situações, trazer diversas soluções que já são um problema dentro da administração pública. Então, é uma grande oportunidade para ambos, né? Não só para o fornecedor, como para a administração pública também. Só que o que a gente vê é que para tomar essa iniciativa de dialogar com a administração pública, no sentido de oferecer o seu produto e serviço e demonstrar essa possibilidade de fornecimento, existe um receio muito grande de que isso possa vir a comprometer futuramente a sua participação no processo, porque a administração pública pode entender que eu já não tenho uma participação isenta no processo. Não sei se eu consegui me fazer entender nesse sentido. E aí eu te pergunto se tu acha que esse receio é infundado ou que tipo de precaução que o fornecedor pode tomar para que ele não perca eventuais oportunidades por conta dessa iniciativa. Perfeito. Em toda a comunicação, a gente tem que ter uma comunicação estritamente formal com o setor público, né?
nunca podemos avançar o sinal da informalidade. Então, a nossa comunicação, o fornecedor, ele pode demonstrar o produto, ele não tem qualquer risco efetivo nisso. É claro que vai tomar-se diversas precauções, como, por exemplo, a linguagem tem que ser clara, objetiva, simples, institucional e extremamente formal, tomar muito cuidado com palavras de duplo sentido, tomar cuidado no contato com o agente público, porque precisa se manter a formalidade, a institucionalidade daquele ato. Então, eu tenho que descaracterizar qualquer situação de caráter pessoal da pessoa física propriamente dito. Ali, naquele momento, ela está demonstrando um produto. Não necessariamente um produto, mas de prejudicar a imparcialidade do processo, né? De estabelecer uma certa preferência por aquele fornecedor. Era nesse sentido o meu questionamento, porque o fornecedor, e eu te relato isso porque já vi acontecer, né? De o fornecedor se mostrar resistente a demonstrar, a dialogar com a administração pública, porque depois, lá no certame, eles vão entender que eu estou impedido de participar porque eu não estou no mesmo patamar dos outros licitantes. Eu tenho uma certa a falta de isenção no processo, né? Eu, sinceramente, eu queria te ouvir dentro da tua experiência. Eu entendo que não, pelo fato de eu ter ido como fornecedor mostrar o meu produto e serviço, eu estou dando para a administração pública a oportunidade de conhecer uma solução nova, mas isso não quer dizer em absoluto que eu vou ter qualquer diferencial no julgamento das futuras propostas, porque a administração pública vai conhecer o produto ou serviço, vai fazer os seus estudos, vai produzir os seus artefatos ali da fase preparatória, e entendo eu que todos os fornecedores que tiverem condições de atender os requisitos que forem colocados, né, no edital para cumprimento, vão estar concorrendo em igualdade de condições, e não porque a iniciativa foi minha de fazer a administração conhecer o meu produto que eu vou ter qualquer vantagem, né? É meu entendimento. Queria entender o teu ponto de vista a respeito disso. Exatamente, é o mesmo entendimento. Não é porque eu estou demonstrando meu produto que eu vou ter alguma vantagem competitiva. Pelo contrário, eu demonstro para a administração pública que existe aquele produto no mercado. E, como bem disse, na fase preparatória, a administração pública ela tem o dever de ir no mercado verificar: existe só aquele produto ou existem outros produtos da mesma categoria? Então, ela vai, naquele momento, preparar uma documentação robusta, não só indo em outros fornecedores, como também em outras administrações públicas que tenham feito algum contrato com aquele mesmo objeto, porque hoje em dia quase todas as prefeituras têm alguns objetos similares. Então, ela consegue verificar pela pesquisa de preço de mercado de outros fornecedores, também a pesquisa de contratos feitos por outras administrações públicas, graças ao Portal Nacional de Compras Públicas, onde nós temos ali todos os contratos agora publicados, então facilita muito o trabalho do administrador público. Esse fato não invalida uma participação do fornecedor que foi lá demonstrar a plataforma. Muito pelo contrário, a administração pública ela está aberta a receber toda a demonstração de todo e qualquer produto ou serviço ali que o fornecedor tenha interesse em vender. A única questão é saber a forma de comunicação para evitar justamente que exista qualquer conflito de interesses nessa fala ou qualquer outra fala com a administração pública. E quando tu fala em comunicação, tu mencionou a necessidade de se estabelecer sempre uma comunicação formal com a administração pública. Então eu te pergunto, o que diferencia uma comunicação formal de uma comunicação informal nesse contexto? Perfeito. A comunicação formal é aquela que eu sou extremamente institucional. Eu falo tudo de uma forma clara, objetiva, simples e sem palavras de duplo sentido. Eu evito o regionalismo, gírias, outras expressões carinhosas que nós utilizamos no dia a dia, seja com os nossos amigos, colegas, enfim, para realmente retirar o caráter pessoal daquela fala com o agente público. Então, isso demonstra
o cuidado e o zelo profissional daquela pessoa que está tratando com a administração pública. A gente vê, doutora Fabíola, que existe muito problema, acho que principalmente, né, no decorrer da execução dos contratos em razão do estabelecimento de conversas informais, né, aquela conversa pelo WhatsApp, muito comum, por exemplo, o fiscal do contrato manda um WhatsApp para a empresa, providencia ou inicia tal etapa, tal parcela, ou faça determinado, né, passando comandos pelo WhatsApp. E depois, qualquer problema que se estabelece, mas não tem ordem de serviço. Não, mas tem o WhatsApp do fiscal, né? Esse é só um exemplo que eu costumo ver com bastante frequência, mas de maneira geral, por que entre o fornecedor e a administração pública, por que não basta só mandar uma mensagem rápida de WhatsApp para resolver algum problema, alguma questão com o administrador, com a administração pública, com os agentes da administração pública? Doutora Camila, sobre esse aspecto, é que o WhatsApp é uma comunicação, querendo ou não, informal. Então, a nossa forma de comunicação, tendo em vista que a gente está lidando ali com um setor altamente regulado, que possuem severas penalidades em caso de ultrapasse da linha limítrofe, então, nós temos que sempre tentar nos comunicarmos por meio de e-mail corporativo, de formas que eu consiga deixar tudo registrado para num futuro, numa eventual auditoria, numa eventual análise de processo licitatório, eu consiga verificar e traçar a linha do tempo, ver todos os comandos guardados. Geralmente ocorre por e-mail corporativo, que é sempre a nossa sugestão, nunca o e-mail pessoal, justamente porque uma eventual auditoria, investigação, algo que aconteça nesse sentido, vai ser daqui a 2, 3 anos, por aí. Então, eu preciso ter ali um arcabouço probatório para que o fornecedor tenha confiança e tenha o seu resguardo necessário numa situação lá na frente. Então, se vai utilizar o WhatsApp, seja muito claro, seja formal, escreva de forma integral. Não deixe nada de fora, não faça abreviações, escreva tudo necessário. No entanto, não recomendo utilizar ele como mecanismo principal de comunicação. O WhatsApp eu utilizaria mais, por exemplo, para encaminhei um e-mail, o servidor poderia confirmar o recebimento, pedir algumas agilidades e não propriamente dito em fazer determinações por ali. Isso Entendi. Seria mais pelo e-mail corporativo. Seria mais para fins assim de confirmação de informações, recados rápidos, mandei um e-mail, assim, a reunião, vou te mandar um e-mail para marcar uma reunião, vou sugerir datas tais, né? Para otimizar realmente a comunicação formal, mas não substituir a comunicação formal. Exatamente. Entendi. E voltando à questão, doutora Fabíola, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, sobre a demonstração do produto, né? Como é que o fornecedor tem que proceder? Como é que deve ocorrer a demonstração desse produto da administração pública? Quando o fornecedor ele tem interesse em ir até a administração pública e demonstrar um produto, ele sempre tem que fazer um ato formal prévio, solicitando um agendamento de uma reunião, nesse e-mail constando a data, a hora, os servidores necessários para constar, porque geralmente são agentes públicos com função relevante, que têm o poder de decisão, alguém da área técnica, caso seja necessário, para que daí você possa apresentar o seu produto. Nesse e-mail, ele deve constar também a pauta dessa reunião. No caso, a demonstração do produto, do serviço, com o viés simples e único exclusivo de demonstração. Após essa demonstração, ele pode fazer uma ata de reunião, e isso é tudo de forma preventiva para o fornecedor ficar seguro, dizendo o que foi tratado nessa reunião, quem estava de fato presente, quanto tempo levou essa reunião, quais foram os principais assuntos tratados nela, se houve algum questionamento, se não houve, qual foi a deliberação final dessa reunião. E, após isso, encaminha-se para os servidores públicos que estavam presentes nessa reunião
para que todos os envolvidos tenham um registro formal dessa conversa, dessa reunião realizada e que tudo fique muito bem rastreado. E por que não a prática de gravar, né? Claro que previamente combinado entre as partes, gravar para ficar com o registro de mídia desse ato também, né? Seria uma prática bem transparente, inclusive, né? Sim, com certeza. A gravação hoje é muito bem-vinda, né? Sempre temos que ter a ciência de que precisamos avisar a outra parte de que estamos gravando e deixar tudo ali muito bem registrado. Até porque agora com as novas funcionalidades de IA, tudo mais, nós temos que ver até como é que vai ficar no judiciário o recebimento dessas provas. Porque hoje em dia nós sabemos que a IA está vindo aí com força total. De toda maneira, além da gravação, eu sugiro sempre uma ata para que deixe tudo muito claro e muito seguro. O que pode ser considerado uma prática irregular pelo fornecedor ou até pela administração pública numa situação como essa? Numa reunião para demonstração de um produto? Práticas irregulares nesses casos pode ser quando o funcionário do fornecedor ele pega e acaba indicando qual é a forma de contratação. Não é o funcionário que indica. Ou quando também outro erro, né, cometido, que a gente verifica ali na jurisprudência, tanto no Tribunal de Contas da União quanto dos Estados, é que há empresas que já fizeram termo de referência também para o órgão público e não se procede a essas práticas. Nós temos que vedá-las, até para evitarmos qualquer sanção, seja para o fornecedor, seja para a administração pública. Então, essas práticas devem ser coibidas a todo modo. E quais seriam as penalidades possíveis para uma empresa, caso haja uma irregularidade nesse procedimento? A empresa ela pode receber multa, ela pode perder o objeto da ilicitude, caso ela venha oferecer algum valor, alguma propina, né? Além disso, ela pode ser proibida de receber incentivos de órgãos públicos. Também pode ter a suspensão parcial de suas atividades ou até mesmo a dissolução compulsória da empresa. Ou seja, mostra que para resguardar e com toda a segurança e está de acordo com as leis, as penalidades são extremamente severas justamente para evitar que essas situações ilícitas ocorram do fornecedor com a administração pública ou vice-versa. Isso para a empresa como entidade, né? E o profissional que tiver realizado essa prática irregular, ele vai estar sujeito a que tipo de penalidade? Ele vai ser processado e julgado, ele pode ser condenado a pagamento de multa e, além disso, até a prisão. Então, realmente, as penalidades não vão ficar apenas na empresa. É bom que todos os funcionários tenham a ciência de que tudo que eles praticarem em nome da empresa pode também alcançar o seu CPF, a sua pessoa física. Por isso, a importância, inclusive, de treinamentos preventivos nessas empresas. Pelo fato de que todos tenham o conhecimento de como se comunicar, o que pode, o que não pode fazer. Entendi. E, dito isso, né, dadas essas possíveis consequências, o que tu poderias colocar como sendo os principais cuidados que os fornecedores têm que ter ao interagir com os agentes públicos? Agir sempre com ética, transparência e dentro dos limites legais. Tomar muito cuidado em todas as comunicações. Comunicação sempre estritamente formal. Cuidado com palavras de duplo sentido, por causa de quem vai estar avaliando são órgãos fiscalizadores, auditores. Então, o zelo extremo sempre é muito necessário. Além disso, sempre que possível, e mais de um funcionário numa reunião, num atendimento, melhor, para a gente sempre aplicar o princípio dos 4 olhos. O que seria isso? É ter 2 pessoas falando o mesmo assunto. Então, isso é uma segurança a mais para a empresa quando possível. E, além disso, fazer treinamentos
Treinamentos com todos os funcionários. Quanto mais treinamento, melhor. E também fazer políticas internas. Políticas internas focadas em relacionamento com o setor público, como é que eu posso dar algum brinde para o setor público, se eu posso dar, qual o valor. Então, tudo isso vai ser de acordo com cada empresa, mas estando pré-estabelecido e tendo toda uma questão de compliance, é plenamente possível. Até porque acredito eu que algo que pode, de repente, parecer inocente se o funcionário, se o profissional não for devidamente treinado, algo que pode parecer inocente no seu entendimento, pode acabar configurando uma prática irregular. Não sei se tu concorda com isso e se tu entende que existe algo que, a princípio, poderia ser considerado uma prática completamente inocente, mas que pode acabar implicando tanto a empresa quanto o profissional. Sim, com certeza. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a empresa tem conhecimento do que a prefeitura, o órgão precisa. Se ela pega e ela acaba dando direcionamento de como deve ser o termo de referência, ela fazendo o termo de referência, que é um ato que é somente do administrador público, ela está avançando. Muitas vezes eles podem estar querendo o objetivo inicial daquele funcionário que não tem o treinamento, nem sempre é realmente, quero ganhar alguma vantagem disso. É porque ele acha que o administrador público não tem a competência para fazer. Só que não. O administrador público, ele tem a competência, ele tem os treinamentos, cursos necessários e outra coisa, ele tem o dever de ir até o mercado e verificar no mercado. No momento ali da elaboração do estudo técnico preliminar, ele vai no mercado, ele verifica todas as empresas, ele pede o arcabouço de cada produto para entender, verifica também qual é o produto mais adequado para ele, porque às vezes o produto que eu mostrei, o serviço que eu estou mostrando, não é o mais adequado para ele. Pode acontecer isso. E ele entende, o teu não é, mas eu vi outra forma de ser feito o serviço que é mais adequada para a minha realidade. E é isso, o servidor público ele tem que ter essa preocupação, ele tem que ver o todo, ele não pode receber apenas um fornecedor e já dizer esse. Ele tem que ver as opções do mercado, ele tem que fazer todo um estudo forte nessa questão para verificar tudo aquilo que o mercado possui para demonstração de produtos e outros serviços que ele possa vir a surgir. Até porque o fornecedor vai apresentar para a administração pública uma proposta de solução, uma proposta de produto. E a administração pública vai ter que estudar realmente aquela solução para ver se é aquela que atende a sua demanda, né? E se ela é realmente, embora possa parecer a solução mais adequada, isso realmente tem que ser objeto do estudo. Para isso, a administração pública vai ter que fazer um estudo técnico preliminar, claro, para então definir o objeto, e a impossibilidade de um fornecedor entregar um termo de referência pronto para a administração pública se deve ao fato de que esse termo de referência ele tem que estar adequado à realidade daquela administração pública, né? Elementos do termo de referência, como, por exemplo, como é que vai ser a gestão desse contrato. O fornecedor dificilmente vai ter conhecimento do funcionamento da organização pública para dizer como é que vai ser realizado, como é que vai ser o modo de gestão, como é que vai ser realizado o trâmite de pagamento, por exemplo, como é que vai ser fiscalizado, como é que vai ser todo o trâmite de entrega e de faturamento. Então, realmente, não parece ser, né, uma prática adequada que o fornecedor, embora muitas vezes de muito boa vontade e até de forma inocente, queira levar a solução já pronta para a administração pública através da apresentação de um termo de referência. Realmente é um ônus da administração pública confeccionar esse artefato, e se ela não tiver pessoal adequado para isso, ela tem que fazer uma contratação, por vezes até específica, com essa finalidade, né? Exatamente. E não aceitar uma solução pronta vinda de um fornecedor que, claro, está possivelmente com total boa-fé, mas claro que visando os seus interesses. A administração pública tem que ver
realmente os interesses da coletividade e também a sua estrutura organizacional, né? E para a gente, então, se encaminhar aqui para o final, doutora Fabiola, para quem está ouvindo e talvez nunca tenha se preocupado com isso, né? Com essa questão aí da comunicação com a administração pública, por onde que essa organização deve começar? Primeiramente, escutar esse podcast já é um início, porque aqui nós demos algumas dicas valiosíssimas para as empresas poderem começar. Mas, principalmente, na realidade das empresas, dos fornecedores, ou estruturar um jurídico interno, ou se a empresa não tem recursos para isso, contratar um profissional da advocacia, para que ele possa orientar, para que ele possa verificar as situações possíveis e prevenir. A palavra que, quando a gente fala sobre administração pública, muito é prevenção. Não veja como um dinheiro gasto, mas sim um investimento. Um investimento que vai te ajudar no futuro, vai fazer com que você venda mais e venda com qualidade. Essa seria uma frase assim, muito de efeito, mas que na prática realmente faz todo o sentido. Além disso, claro, passar o conhecimento. O conhecimento não deve ficar apenas na diretoria, no presidente, mas também para aquele funcionário da ponta, para analista de relacionamento, analista de negócios, aquele funcionário que vai de fato demonstrar o produto, aquele funcionário que tem contato, porque são esses funcionários que estão lidando com isso no dia a dia, na prática. Então, quanto mais conhecimento, sempre é melhor. Além disso, instituir políticas institucionais para a empresa, visando sempre como é que eles devem agir. Então, tendo uma política clara e objetiva, todos os funcionários daquela empresa, analisando aquelas políticas, eles vão saber por onde seguir, por onde iniciar. É claro que a política não vai prever todas as situações que podem vir a acontecer. Por isso a importância ou de um jurídico interno ou até mesmo de um escritório de advocacia ou um profissional para que possa resguardar e tirar essas dúvidas que são rotineiras e normais no dia a dia de um fornecedor. E, por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem, que não basta nós sermos transparentes, mas nós precisamos demonstrar nossa transparência em todos os nossos atos. Por isso que toda e qualquer documentação que é feita pela empresa, ela deve ficar guardada para, se um dia for necessário, a gente possa demonstrar que todos os atos praticados por aquela empresa foram de acordo com a lei, de acordo com a boa-fé, de acordo com a ética, bom senso. Então, por isso, a gente precisa sempre tomar muito cuidado e sempre estar relacionado com a prevenção em toda a comunicação com o setor público. Muito bem, então não adianta só ser transparente, tem que demonstrar a sua transparência. Então, doutora Fabiola, eu agradeço muito pela tua participação, parabéns pelas tuas colocações que foram extremamente esclarecedoras, e eu já quero deixar o convite para todos os ouvintes nos dias 4 e 5 de novembro de 2025, vai acontecer na sede da OAB de Santa Catarina, a 11ª edição do Congresso de Licitações e Contratos Administrativos da OAB de Santa Catarina, e a doutora Fabiola, inclusive, vai estar ministrando uma oficina prática exatamente sobre esse tema, né, doutora Fabiola, ensinando os nossos congressistas como se comunicar com a administração pública de forma segura e eficaz. Já fica aí o nosso convite. Deixo o nosso agradecimento ao presidente da OAB de Santa Catarina, Dr. Juliano Mandelli, a coordenadoria das comissões e a CAASC, pelo espaço que foi cedido. Um grande abraço aí também ao presidente da CAASC, Dr. Pedro Miranda, que sempre apoia aí os nossos projetos. E também, então, mais uma vez, o meu agradecimento pela tua participação, Fabiola, e a todos que estão acompanhando o LicitaCast. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.